Boa noite, amigos queridos, bem-vindos. Agradecendo a presença de todos vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook do Kardec Houston. Amigos queridos do Kardec Houston, Sunrise, amigos de Austin, Dallas, San Antônio, amigos do interior do Texas, de todos os Estados Unidos, incluindo o Havaí, amigos da Austrália, do Canadá, do Brasil de norte a sul, desde o Amapá até o sul, em Lajeado, passando por Rio de Janeiro, São Paulo, amigos de Jales, amigos de Lisboa e Madrid, na Europa. Sejam todos bem-vindos. É um grande prazer estar aqui com vocês de novo. Um forte abraço aonde vocês estiverem. Nos apresentando, eu sou Fernanda Wienskowski, representando os grupos Kardec Houston e ASC, Austin Study Kardec. E o nosso convidado de hoje nessa live é o nosso amigo muito querido, Geraldo Campetti. Geraldo, que prazer estar com você, é uma honra ter você conosco aqui nessa noite linda. O Geraldo é palestrante espírita, vice-presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira, apresentador na FEB TV dos programas Entre Dois Mundos e Livros que Iluminam, agora é o Gostinho de Leitura, é educador, conferencista e responsável na FEB pelas áreas de comunicações, comercial, o Reformador, a revista, memória e documentação, que inclui a Biblioteca de Livros Raros e o Museu, e a editora. É autor de vários livros, em destaque A Vida no Mundo Espiritual, um estudo da obra de André Luiz, O Espiritismo de A a Z, A Biblioteca Espírita, Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo, Orientações Terapêuticas à Luz da Psicologia Espírita, Anotações Espíritas e Índice da Revista Espírita e outros. Mas o mais importante de todo esse currículo é essa amizade, essa generosidade, essa simpatia, esse carinho e esse coração generoso. Para nós, você é um grande amigo, um amigo muito querido. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite mais uma vez, principalmente porque aí no Planalto Central, na linda cidade de Brasília, são 9h30 da noite. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Fernanda. Muito obrigado pelo convite aos amigos dos Estados Unidos, do Texas, todos esses que você nominou, né? Vários estados, vários países, que coisa gostosa. Muito obrigado pela presença de todos que estão aí nos acompanhando, para a gente poder ter essa conversa sobre o livro espírita. Fernanda, eu estava me recordando uma vez que eu estive numa casa espírita lá no seu estado, no Brasil, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Aí a apresentadora, né, a presidente da casa, ela disse assim, olha, eu não sei quantos passes, né, o Geraldo Campetti deu, quantas palestras ele fez, eu só sei que aqui ele é um amigo nosso de coração. Você sabe, foi uma apresentação assim maravilhosa que eu gostei demais e eu agradeço pela sua apresentação. De tudo que foi falado anteriormente é a questão de trabalho em equipe. Mas quando você fecha dizendo assim que nós somos, né, um amigo, amigo de coração, amigo irmão, isso me toca profundamente, porque nós somos assim mesmo. Nosso intuito é estender os laços de fraternidade, do verdadeiro amor, né? Nós formamos uma só família. Então, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, estamos aqui à disposição. Muito obrigada. Não, de toda a sua bio, essa amizade, essa generosidade, simpatia, é o que para nós é o mais importante. Então, seja Bondade muito sua. Bondade sua. querido, seja muito bem-vindo. E é uma alegria mesmo esse reencontro, continuando a live sobre o livro espírita, que já fizemos a primeira, e para abrir esse encontro, nós vamos abrir, como sempre, com uma prece. Então, vamos todos nós unir os nossos corações, buscando o nosso sentimento mais sincero, mais profundo, formando um círculo de amor entre nós todos, do mundo todo, de onde vocês estiverem assistindo,
buscando a sintonia com o plano espiritual, com nossos benfeitores, com nossos amigos, protetores, anjos guardiães, pedindo a intuição e a luz para esse encontro, que possamos ser acompanhados, guiados e iluminados, que cada casa, que cada família aqui presente seja visitada. Principalmente pedimos para o nosso irmão, que vai trazer a mensagem de hoje, o nosso irmão Geraldo Campetti, que ele tenha os seus caminhos todos desobstruídos, que tenha a intuição e que a sua mensagem seja de acordo com a mensagem do Pai. Então, mandamos as nossas melhores vibrações, abraçando ele em especial, para que todos nós tenhamos uma noite de muita luz, de muito aprendizado, e que coloquemos em prática tudo o que aprendemos aqui na noite de hoje. Então, nós somos agora um círculo de amor com os corações entrelaçados. Que assim seja. O Geraldo gosta de saber de onde vocês estão acompanhando. Então, por favor, coloquem a cidade de vocês aí, seja na Austrália, seja 2h30 da manhã em Madrid ou em Lisboa, coloquem, porque ele adora saber. E podem participar com seus comentários, com as suas perguntas relacionadas ao tema, e dentro do possível nós vamos fazer as perguntas para ele. E nós temos uma certa limitação de tempo, 3h da manhã eu acho que não vai dar para a gente chegar, mas quem sabe 2h30, eu sei que vocês todos entendem, caso nós não possamos completar todas as perguntas. Mas, então, nós começamos com o seguinte pensamento e a frase de Kardec. Amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Esse é um dos pilares do Espiritismo, está no Evangelho, no capítulo 6, pelo codificador Allan Kardec. Então, nós começamos com a seguinte pergunta, Geraldo: qual a importância do estudo e que benefícios o estudo do Evangelho traz para as nossas vidas? O estudo ele é fundamental. É importantíssimo, porque ele nos permite compreender, entender, abrir a mente para ter, assim, uma compreensão mais dilatada em torno do que nós estamos lendo, do que nós estamos estudando. E é muito importante nós podermos entender o estudo como uma espécie de abrir uma cortina, ou abrir uma janela, não é, Débora? A gente, assim, vai ter oportunidade, não é, Elaine, de enxergar o que a gente ainda não enxerga. E eu sinto, a Silvia aí participando também, sejam todos bem-vindos, Tânia, muito obrigado pela presença, não é? Eu sinto, Fernanda, assim, a Irvane, lá de Jales, olha, São Paulo. Eu sinto, Fernanda, que o meu papaizinho, ele passou, assim, pela própria experiência dele, ele nunca teve oportunidade de pisar o pé na escola, assim, oficialmente. Ele aprendeu a ler e escrever para ele. E é tão interessante, mesmo nesse processo de um aprendizado da própria vida, de uma experiência prática, digamos assim, descortinou para ele uma abertura muito grande, porque até o ponto em que a gente não consegue ler, nós temos várias limitações. Quando a gente passa a ler, a gente consegue ampliar a capacidade, a gente enxerga mais longe. Eu me lembro que o papaizinho, ele pôde, então, ler a codificação espírita num livro encadernado, que era aquele vendido porta a porta à época no interior, que tinha todo o Pentateuco, parecia uma Bíblia espírita, porque o livro era ilustrado. Ele pôde ler 8 ou 9 vezes. Ele acabava de ler e retornava à leitura. E com a sua letrinha, anotação a lápis, uma coisa assim impressionante. E ele só lia para ele. Então, o estudo, ele é importantíssimo. O estudo é necessário para o esclarecimento, para o entendimento, mas o estudo espírita, ele leva a um aprofundamento maior, porque não é meramente um estudo cognitivo.
informacional. É um estudo que vai levar para além da reflexão nós sentirmos. O conteúdo doutrinário, ele tem um cunho moral. Então ele precisa, além da interpretação intelectual, ele precisa ser sentido. Nós precisamos interiorizar aquele conteúdo que nós estamos lendo, porque aquilo vai nos tocar. Como tem uma proposta de melhoria, uma proposta de virtude, uma proposta de engrandecimento espiritual, Indalício Mendes, que escreveu Rumos Doutrinários, escrevia vários artigos para o Reformador, numa escrita belíssima, maravilhosa, ele dizia que o estudo espírita, a leitura de uma obra espírita, não é como a gente faz a leitura de um jornal diário ou de uma revista semanal. Não é só essa informação. A leitura significa a gente refletir sobre o que está lendo, tirar dali o entendimento necessário, porque é o significado que tem, interpretando esse significado, sentindo a sua importância e nos propondo a aplicação dos ensinos contidos nesse conteúdo. Porque se é uma obra espírita, se é o estudo espírita, com certeza vai nos levar à reforma íntima. Isso é um livro espírita que consola, que esclarece, que ilumina, que edifica. Por isso tem toda uma atuação diferenciada do que meramente informacional. Vai para além do próprio conhecimento, toca a nossa inteligência para a nossa efetiva transformação. Quando coloca, então, o Espírito da Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 5, Espíritas, amai-vos, este o primeiro mandamento, instruí-vos, este o segundo, coloca como base de tudo o amor. Primeiro vem o amor, o consolo. O livro espírita precisa consolar, tocar o coração, fazer com que nós nos sintamos acolhidos, a gente se sinta protegido, a gente se sinta assim pertencente ao regaço divino que nos dá todo o amparo para que a gente possa se sentir bem numa saúde espiritual. O amor, então, é imprescindível, por isso o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Consolador, aquele que consola, não é? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos enviarei um outro consolador para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade. E a gente tem aí o Espiritismo conosco, sendo a própria presença do Cristo, que vem revivecendo o próprio ensino do Evangelho, para que a gente possa entendê-lo. Aí a instrução, uma instrução que não é meramente formal, tradicional, aquela de uma faculdade, de uma universidade. Não é apenas intelectiva, ela toca-nos o coração para nós despertarmos a nossa consciência e termos um interesse efetivo de caminharmos no sentido da nossa transformação moral. Daí essa instrução que vai passar no nosso processo de educação, porque vai nos transformar intimamente, vai nos tocar em pontos que a gente precisa melhorar, precisa trabalhar, e aí a gente é um tanto quanto, digamos assim, incomodado, porque a gente tem que sair da zona de conforto, porque há necessidade de atender à convocação, que é esse chamamento que o Cristo nos faz, dizendo que agora os tempos chegaram. Então é o momento da gente aproveitar o estudo para a chamada metanoia, o processo de alquimia interior, de transformação moral para a nossa melhoria, e aí sim, a gente poder entender as leis divinas e reconhecê-las inscritas na nossa própria consciência, para que a gente siga o curso natural da evolução, pelo esforço próprio, pela nossa própria vontade, e aí sim nos sentirmos plenos e plenificados, porque estaremos fazendo o nosso esforço, o máximo que tiver ao nosso alcance. Seremos perfeitos na condição relativa que Deus nos permite, porque seremos aqueles esforçados, doadores da nossa vontade, exercendo o potencial que temos para que consigamos fazer sempre o melhor ao nosso alcance. Isso é um estudo, a oportunidade que a gente tem, Fernanda, e precisamos aproveitar muito bem. O estudo, ele esclarece, o estudo nos dá sabedoria, o estudo nos oferta o trabalho dignificador, e também o estudo nos leva a uma universalidade da compreensão, além da decisão que a gente precisa tomar, o devotamento na nossa dedicação
e a orientação segura que a gente tem na base do Evangelho de Jesus, esclarecido pelo Espiritismo. Que lindo, muito obrigada, Geraldo, tão esclarecedor e reforça mesmo isso tudo, os benefícios que nós temos na nossa vida através do estudo, tudo começa no estudo. E nós, na primeira live, nós começamos a falamos sobre o Pentateuco, né? Mas só para recordar aqui, relembrar, o Livro dos Espíritos, o Divaldo sempre se refere a ele como a espinha dorsal do Espiritismo. Você podia falar para nós a importância desse livro na obra espírita? É o livro fundamental. A gente vê, inclusive, no chamado frontispício, né, na sua página de rosto, a inscrição que sabiamente Kardec registrou, chamando de filosofia espírita, ou filosofia espiritualista, porque a gente tem ali, no Livro dos Espíritos, toda a base filosófica da doutrina espírita. É onde nós vamos encontrar os princípios fundamentais, é onde nós vamos encontrar uma estrutura de uma obra que é o arcabouço de todo o Pentateuco, de toda a codificação. E o Livro dos Espíritos é o livro mais importante do Espiritismo. É o mais completo e atual. A gente, às vezes, é tão importante essa pergunta que você faz, Fernanda, porque volta e meia a gente parece, né, ter um processo de esquecimento em que a gente acha já saber o conteúdo da doutrina espírita e achamos que podemos desprezar a leitura de Kardec, do Livro dos Espíritos. O livro é constituído de uma forma tão inteligente que ele é feito de perguntas e respostas. E tem antes uma introdução belíssima e depois uma conclusão maravilhosa. E ali está permeando o chamado prefácio Prolegômenos, não é? Que é um legado de sabedoria dos seus autores espirituais, que são exatamente os espíritos superiores que assinam esta obra. É uma obra de educação, é uma obra de evangelização, é uma obra de renovação, é a boa nova de Jesus ali explicada para nós, para que a gente possa senti-la e vivê-la no cotidiano das nossas vidas. Então, diria que não há espiritismo sem o Livro dos Espíritos. Não há o espírita sem conhecer o espiritismo por meio do Livro dos Espíritos, que é a obra fundamental, é a obra principal. E Kardec coloca na introdução, que já denota a sua genialidade de codificador, daquele quem materializou a doutrina espírita entre nós pela revelação da espiritualidade superior, ele coloca a importância do estudo tomando a seriedade que é dada pela sequência que se faz, pela continuidade que se aplica ao estudo. Aí nós vamos reconhecer que é algo sério. E o estudo da doutrina espírita não vai ser assim um aprendizado imediato, não é? A necessidade, sim, Elaine, exatamente. Cada vez que a gente estuda o Livro dos Espíritos, a gente vai perceber que precisa estudá-lo mais. Sempre, você tem toda a razão. Porque é uma obra que, à medida que a gente vai lendo e a gente relê, parece que a gente ainda não viu aquele trecho, aquela pergunta, aquela resposta, às vezes um comentário de Kardec, como a gente percebeu de uma primeira vez. Agora a gente enxerga de um jeito diferente, por quê? Porque nós estamos mais amadurecidos. Coisas que a gente já leu várias vezes, Fernanda, e de repente não se tocou, não se deu conta. Nossa, parece que é a primeira vez que eu estou lendo. Por quê? Porque nos chama a atenção num processo de maturação que a gente vai tendo ao longo das nossas vivências, das nossas reflexões, do nosso apurar do sentimento. Aí nós abrimos a mente para poder compreender de maneira mais profunda. E o Livro dos Espíritos é esse nosso grande professor. É o nosso mestre por excelência. Ali nós temos os conceitos fundamentais, o desenvolvimento para compreender com exatidão o Espiritismo. E a gente vai ver que, doutrinariamente, nos conceitos, nas definições, nos princípios que são apresentados, nós não temos nada que atualizar. Como às vezes há algumas propostas mirabolantes, umas propostas assim que diríamos revelar uma verdadeira insensatez, né? Uma imbecilidade até diríamos, porque é impressionante quando você vê a pessoa que é
comentar a resposta, botar uma resposta diferente, você vai comparar, é incomparável. Chega a ser lamentável a gente ter que ver, em pleno século XXI, essa falta de bom senso, de racionalidade. O bom senso de Kardec, como foi cognominado por Camille Flammarion, precisa ser reencarnado na atualidade. É uma coisa impressionante. A maior necessidade que a gente tem hoje em dia é de ter discernimento, de ter compreensão. Não é? Rivani fala que por mais que, né, que nós estudemos, a cada nova vez que vamos lendo, encontramos saberes que antes não enxergamos. Exatamente isso, porque a gente vai compreendendo cada vez mais à medida que a gente vai amadurecendo, não é? O Márcio está aí falando de Dallas, Texas, muito obrigado, Márcio, pela presença de todos vocês. Então, o Livro dos Espíritos, ele é indispensável. Se Emmanuel categoriza, né, para o estudo da mediunidade o livro base sendo o livro dos médiuns, o livro dos espíritos é o principal, é o primeiro livro espírita do mundo, é o principal livro espírita e é o livro que a gente deve ler e estudar sempre. Kardec deve ser consultado, pesquisado, lido, estudado, meditado, sentido e vivido. Porque quando nós temos essa consciência, a gente vai ver a profundidade, a escrita dinâmica desse pedagogo, desse educador, que torna fácil, inteligível, compreensível pela genialidade que ele teve. Então, nós precisamos ter a nossa base como espíritas da doutrina espírita. E, evidentemente, a base da doutrina espírita está em O Livro dos Espíritos, que depois se desdobra, não é, Fernanda? Em 4 outras obras, que são o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. A Gênese está lá na primeira parte do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns na segunda, o Evangelho, quando fala das leis morais, na terceira, e a quarta e última parte, o Céu e o Inferno, a Justiça segundo o Espiritismo. A gente vê uma obra, são 5 livros, um Pentateuco, que nos facilita a compreensão, o entendimento, aprofundado, inclusive, sobre a doutrina espírita. Então, a gente vai ter essa segurança de conhecer bem o Espiritismo pela leitura e pelo estudo do Livro dos Espíritos. Este é indispensável, e até o momento não se descobriu nada que pusesse em contrário qualquer uma das suas informações. Apesar de terem aí aventureiros que querem atualizar, misticamente, como se fossem revelações mediúnicas, na verdade, ou são esses indivíduos que estão, né, num processo anímico ou obsidiados, para trazer tantas absurdidades. Então, nós temos que ter bom senso. O bom senso vem com estudo, com a segurança. Porque quando a gente vê ali a sabedoria de Kardec traduzindo o que os espíritos escreveram, é uma coisa maravilhosa para a gente. Aí nós vamos poder dizer, olha, com Kardec, a gente não vai se equivocar. Eu não vou pensar determinadas coisas assim, ou vou ter determinadas dúvidas, porque eu estou fazendo uma leitura e um estudo seguro. Agora, evidentemente, né, Fernanda, ali estão as bases, nada né, vai impedir assim que é o desenvolvimento, porque o livro é contemporâneo, sim. É contemporâneo, é atualíssimo, é oportuno, não está desatualizado. O que está desatualizado é a nossa ignorância. A nossa ignorância é que precisa ser atualizada com o estudo do Livro dos Espíritos e demais livros de Kardec. E as obras que são subsidiárias, aquelas que vêm dar um desenvolvimento, um complemento que é perfeitamente natural. Né? Porque a doutrina espírita, ela é, em essência, no caráter da sua revelação, ela é progressista. E daí, inclusive, a dispensabilidade de se atribuir uma adjetivação a qualquer movimento ou a qualquer doutrina, ainda mais a doutrina espírita, né, para dizer que é progressista ou não, porque ela, em essência, já é progressista. É a mesma coisa de dizer kardecista. Não precisa dizer, porque o espiritismo, evidentemente, ele vai trazer essa doutrina que foi codificada por Allan Kardec. A gente até entende o esclarecimento outro, para evitar confusão, às vezes tradicional, cultural, mas nós precisamos dizer exatamente como é que é. Ah, você é espírita kardecista, né? Como se houvesse vários tipos de espíritas ou de espiritismo. No fundo, existe um só espiritismo, que é o espiritismo codificado por Allan Kardec e revelado pelos espíritos superiores, que tem toda a sua base, a sua essência, no Pentateuco de Allan Kardec, começando com o Livro dos Espíritos, o principal, o mais importante e o indispensável de todos eles. Excelente esclarecimento, porque tem muitas pessoas que confundem mesmo.
Eu ia comentar que Allan Kardec, sendo um pedagogo, um educador, que ideia incrível ele colocar um formato de perguntas e respostas que fica muito mais atraente e que nós possamos localizar o assunto mais facilmente. Fica bem didático. Então, Fica. a pergunta, ela revela mais do que a resposta. E você sabe, Fernanda, é tão interessante, né? Divaldo Franco faz uma revelação para nós, está no livro Conversa Fraterna, um livro que a gente teve a oportunidade de organizar, referente à participação de integrantes do Conselho Federativo Nacional da FEB no ano de 1999. O livro foi publicado em 2001. A gente está jovem, né? Cada vez mais jovem há mais tempo, né? E ali foi feita uma pergunta para o Divaldo, e na resposta ele esclareceu o seguinte, que Allan Kardec estava no nível dos espíritos que apresentaram as respostas no livro dos espíritos. Só que alguém tinha que perguntar. Alguém tinha que perguntar. E aí a gente vê tanta sabedoria e tanta precisão nas perguntas que denota o conhecimento. Kardec, na verdade, ele está perguntando ali para nós, né? Para a gente que ainda não sabe, ele pergunta e tudo, ele vai a fundo, às vezes os espíritos, olha lá, para aí, a gente por enquanto não podemos dizer mais nada, né? A gente não está preparado, enfim. Aí ele vai didaticamente, às vezes, você quer ver uma questão curiosíssima, não é? É a de 919. Eu vou citar aqui porque é uma das mais conhecidas, todo mundo sabe. Só falta a gente viver, né, essa questão. Porque se a gente viver, a gente vai ganhar o reino dos céus. Porque pergunta lá qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem nesta vida de domar as suas más inclinações, de superar as suas mazelas, enfim. Veja que interessante, a pergunta é de causar, sim, uma admiração, uma perplexidade aos mais modernos gestores do século XXI. Quais de nós ou quantos não gostariam de ter feito essa pergunta? E Kardec fez no século XIX, né? Qual é o meio prático? Veja, ele está perguntando, né, sobre método, sobre o caminho, sobre como, não é o como, é qual é esse meio, você vai seguir qual trilha, né? Prático, né? Lá seguir o caminho, talvez seguir em frente. Não é teórico, é prático, que tem o homem, ou seja, a humanidade, nesta vida, é agora, não é depois, de domar as suas más inclinações, de corrigir os seus erros, para dizer, olha, nós todos ainda temos, como está no capítulo 17, e tem 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Então, a gente tem má inclinação ainda, ou seja, tendências negativas, temos lá, né, todo o nosso atavismo que a gente tem que trabalhar para liberar. E aí, então, o Espírito da Verdade responde, um sábio da antiguidade já nos disse, conhece a ti mesmo. Mas Kardec fica satisfeito, Fernando e amigos queridos que estão nos acompanhando, com a resposta? Ele não fica satisfeito. Aí ele pergunta, mas isso aí, olha, todo mundo já sabe, né? Nós queremos saber como fazer isso, como chegar nesse processo de autoconhecimento, né, da gente se conhecer a si mesmo. Aí quase que o Espírito da Verdade disse assim, mas então você não perguntou como, você perguntou qual? Eu respondi qual, né? Qual é o conhece a ti mesmo. Agora como? Ah, sim. Aí bota Santo Agostinho para responder, que vai dar uma receita, não é? Vai explicar ao final de cada dia, passar em revista, e pede para perguntar a nossa própria consciência, o que a gente fez, né? Se foi certo, não foi, se poderia ter feito coisa melhor, e dia após dia, ele foi se revisitando, verificando, no dia seguinte corrigiu o que estava errado, né? Reforçava o que estava certo, e foi assim que foi se conhecendo. Ali um verdadeiro tratado humanista, sociológico, da relação do indivíduo com Deus, com o próximo e consigo mesmo. O tratado mais completo que a gente pode encontrar. E se aquilo a gente conseguir colocar efetivamente, né, como na nossa agenda diária, no cotidiano do nosso dia, né, na nossa existência, vai ser um processo maravilhoso de transformação. Realmente é porque é ali uma receita espiritual para a gente poder vivenciar, né? Não é nada miraculoso, mas é algo que vai nos causar muito bem. Então, Kardec tem essa dinâmica, essa genialidade, né? Essa espirituosidade, embora muito sério. Ele sempre foi sério no sentido da seriedade do trabalho que desenvolveu. Tanto é que chegou em tão pouco tempo, Fernanda, aos resultados que alcançou. Basicamente, ele já tinha mais de 50 anos, né? Ele começa ali em 55, por aí, os trabalhos todos, 57 tem a primeira publicação, em 69 ele desencarna. Se você for tomar aí esse trabalho da primeira publicação à última, são cerca de 12 anos, é pouco tempo, não é isso?
É uma coisa assim impressionante, né? E ele realizou um trabalho gigantesco como instrumento, né, de Deus, um missionário aqui na Terra. A lógica e o bom senso de Kardec são incríveis. Ele era como você falou, uma pessoa muito à frente do tempo dele. Tem uma pergunta aqui Uhum. do Havaí. A Olha, Arlete está perguntando aqui, ó. Geraldo, qual o segredo para conhecer tão bem o Livro dos Espíritos? O estudo constante? Impressionante ele ver citar os livros com tanta facilidade. Obrigada. ah, que bondade. É gostoso o estudo diário. Por exemplo, há uma recomendação espiritual de que a gente tenha pelo menos 15 minutos de contato com o Livro dos Espíritos ou uma obra de Kardec diariamente, né? Então, você está em contato com o livro, todo dia você lê uma questão ou outra, né? Pode fazer isso de manhã, pode fazer antes de dormir, enfim. É sempre importante. O momento que você tiver, agora nessa pandemia, né? As nossas agendas ficam um pouco diferenciadas, a gente tem várias oportunidades. O contato com a obra, a leitura da obra é você ler o texto e conversa com ele. Texto, você conversa como leitor com o texto, e o texto ali revelado, ele conversa com você. É como se a gente estivesse conversando com o autor. Leon Denis coloca isso, viu, nas pesquisas, é tão interessante. Ele vai falar isso lá no Problema do Seu Destino da Dor, quando fala do estudo, que é isso mesmo, o estudo nos proporciona esse espécie de bate-papo, é uma conversa, né, entre o leitor e o autor e o leitor. E aí, Ranganatham, que foi um bibliotecário indiano, lá do início do século XX, ele criou as chamadas 5 leis da biblioteconomia. E a primeira lei, Ana Cordeiro, é o seguinte: a cada livro o seu leitor. E a segunda lei é a cada leitor o seu livro. Então, isso é tão significativo, tão interessante, que a gente vai conhecendo o livro, vai degustando, vai fazendo a leitura desde criança, quando vai se criando o hábito, a criança faz a leitura sensorial, a leitura do toque, né, do gosto, às vezes até, né, ela morde o livro, isso faz parte. Né? É tão gostoso. Aí você começa a folhear. Você vê tantas crianças, essas crianças aí são da nova geração nova agora, é impressionante. Eu já folhei os livros assim, parece que tem uma, né? Além desse contato todo digital, né? Que é touch, é tudo no toque, é coisa impressionante. E a gente vai o quê? Vai lendo, vai refletindo, não tenha pressa. E aí você vai estudando, né? Todo dia um pouquinho. E depois você vai naturalmente absorvendo esse conteúdo, porque quando a gente sente, a gente ama, a gente não esquece. Isso eu aprendi recentemente, né? Estudando um pouquinho de poesia e tudo, é tão bonito, porque realmente a gente vai se aprofundando, mas de uma maneira simples. O estudo da doutrina espírita não deve se tornar complexo, não deve assim complicar, pelo contrário, ele tem que simplificar, porque ele resgata, decodificando a boa nova, que é a mensagem de Jesus. O Evangelho do Cristo. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo vai nos trazer os ensinos morais, que são exatamente a base da fala de Jesus, as virtudes dos ensinamentos. Então, o Evangelho não é a Bíblia dos Espíritas, é o Evangelho de Jesus, mais explicado à luz do Espiritismo. Então, a gente tendo assim, não é? O Bruno está dizendo que ama a poesia, maravilha. Eu acho assim, Bruno, uma coisa linda. A poesia, o poeta, a poetisa, tem uma capacidade de dizer em poucas palavras muitas coisas. É uma genialidade, é uma coisa impressionante. Você pega assim, né? Você vê ali uma estrofe, um verso, né? Depois vai compondo ali um soneto, e você vai ver que coisa linda, diz muita coisa em poucas palavras. E isso a gente confirma em Parnaso de Alentumbre, às vezes diz em muitas palavras também, mas diz muitas coisas. É uma coisa maravilhosa. Parnaso de Alentumbre foi o primeiro livro psicografado por Chico, não é? Lá, vários espíritos, poetas portugueses e brasileiros. Então, só fechando aqui, a gente, por exemplo, vai tendo contato com a obra gradativamente. Tem o hábito, assim, de ter sempre livro. Eu tenho livro para tudo quanto é lado. Você vai dizer, nossa, Campete, você é assim, eu sou um bibliófilo. Bibliófilo parece um palavrão, né? Mas é assim, amigo do livro. Nós que gostamos de livros, né? Bíblio, né? Então vem de livros, filo, né? Amigo. Então, a gente gosta de livro. Eu tenho livro para tudo quanto é lado em casa, assim, né? Às vezes livro em cima da cama, livro em cima do armário, livro na estante, livro em cima da cadeira.
né? Eu estava sentado, agora estou num banco aqui sentado, estava cheio de livros o banco também. Então, assim, mas eu tenho lá minha organização. Quando eu preciso achar alguma coisa, como eu estou bibliotecário, eu consigo localizar com certa facilidade. Quando eu não guardo tão bem que eu não sei onde está, né? Que aí também é um problema. Mas hoje a gente tem também o que é a leitura virtual, né? O acesso eletrônico facilita demais. Então, está em contato. Você faça uma leitura diária, todo dia. Pega um livro, vai lendo, né? Hoje a gente faz muita leitura assim, que não é necessariamente aquela do começo ao final, que é bem interessante se fazer. Mas a gente vai, por exemplo, com o estudo, você pega no Livro dos Espíritos, aí lá você tem uma referência, você pega em outro livro, aí você vai estudando um conjunto, você vai formando uma base, não é? Ali, ó, a Tânia está dizendo que lê vários livros ao mesmo tempo. É isso mesmo. Eu estou consultando atualmente 5 livros, né? Sobre assuntos assim que eu tenho livro tal aqui, tá em tal parte, e aí você vai e constrói, né? Eu tenho uma forma de me preparar que não é tão usual, mas enfim, aí não é o caso que eu relatar, porque cada um tem a sua maneira, né? E notadamente as mulheres que são bem dedicadas, esforçadas, estava vendo ali a Fernandinha se preparando, é impressionante, tudo anotadinho, né? Tudo assim, na sequência, o roteiro preciso, metódico, né? É bonito, sistematizado, é lindo, né? E aí vai. E a gente vê, esse contato com a obra, com o livro, vai nos dando uma familiaridade. E aí a gente, à medida que se identifica, você vai guardando os conceitos, né? Eu me lembro quando eu era criança, a gente tem a Patrícia, né? Ah, adorei, me tornei bibliófila depois de conhecer a doutrina espírita, tá vendo? Agora não paro mais, gratidão eterna. Exatamente essa doutrina maravilhosa. Olha, e o livro espírita como sendo, né, Fernandinho, um instrumento da divulgação prioritário, né, o principal, é uma coisa assim maravilhosa. Então, estar em contato com o livro espírita, autêntico, tá? Não vamos nos deixar enganar também, porque vamos ler Kardec, aí a gente vai, eu quero ler, leia Francisco Cândido Xavier, né? Divaldo Pereira Franco, aí você tem os vários autores espirituais, vamos ler, por exemplo, Dona Ivone do Amaral Pereira, né? Vamos ler, por exemplo, aí um Hermínio Miranda, nós vamos ter informações, às vezes eu posso até avaliar uma ou outra, né? Mas se é na parte do estudo, não tem problema. Tem muitas obras riquíssimas, não é? Notadamente aí na psicografia de Chico Xavier, né? Dona Zilda Gama também tem obras maravilhosas, e a gente vai vendo aí como nós vamos aprendendo. O contato com o livro é fundamental, porque a gente tem a oportunidade de se esclarecer, vai se esclarecer principalmente aqui, ó, no nosso coração, para a gente poder sentir essa mensagem e vivenciá-la. Afinal de contas, esse é o objetivo do Espiritismo, a nossa reforma, a nossa transformação moral. A leitura é uma bênção. Se a gente puder ler, puder estudar, puder refletir, sentir, viver, nós vamos alcançar o reino dos céus. Demora um pouco, mas a gente chega lá. O mais importante é a partida, né? A chegada vai demorar bastante, mas nós podemos partir agora. Exato. O Bezerra de Menezes, Fernandinha, diz o seguinte, que a felicidade não está aqui neste mundo, né? O próprio Cristo diz, a felicidade não é deste mundo. Mas a felicidade será conquistada por intermédio deste mundo. Quer dizer, o mundo aqui é a nossa morada, né? É a nossa oportunidade de trabalho, é o nosso lar, que a gente tem que valorizar tanto, e vai ser por essa convivência, né, na relação com o outro, que a gente vai conquistando o reino dos céus. Porque a gente vai internalizando as virtudes, nós vamos aprendendo a amar, e vamos sendo solidários, fraternais, né? E aí sim vamos vivendo o amor mesmo pregado e praticado por Jesus como o maior ensino para todos nós. Nós estamos a caminho. A caminho. Na direção somos perfectíveis, né? Estamos nos aperfeiçoando cada vez mais, e o caminho é o segredo. Estar a caminho é uma bênção, porque isso é que constitui também a conquista da paz e da felicidade. A gente às vezes pensa assim, eu quero ser feliz, eu vou encontrar um porto seguro lá distante. Vou lá no céu. Não, a felicidade está aqui, ó. Mora ao lado, a gente precisa enxergar nesta caminhada, né? Verdade. E aí? Vanilda? Ela está perguntando, você aconselha ler o Livro dos Espíritos do início ao fim ou abrindo ao acaso? As duas coisas. Se ainda não leu o Livro dos Espíritos, é importante que leia do início ao final, né? E a gente vai ver que esse livro precisa ser lido várias vezes, como foi a recomendação para Divaldo. Ele tinha feito a leitura rapidamente, depois o Espírito recomendou que ele, né? Então agora você vai ler de novo, já levou mais tempo, depois passar a estudar.
como foi colocado aqui, né, que a gente tem que estudar o Livro dos Espíritos a vida inteira, para sempre. Então, se não leu ainda, leia do início ao final. Aí, se já leu, você pode ir em alguns pontos, eu preciso fazer uma pesquisa sobre tal assunto. Aí você já vai, pega lá o índice ou pega o sumário é na frente do livro, aqui no caso do Brasil, o índice está no final. Você vai ter os assuntos, vai na questão específica e estuda. Eu preciso fazer uma palestra, preciso escrever um artigo, eu preciso estudar um assunto, eu tenho um encontro, eu tenho uma aula sobre o assunto tal, vou pesquisar onde? Vai sempre na base. A base fundamental é o Livro dos Espíritos e o Pentateuco. Né? Pesquisa por ali, sempre. Sempre parta de Kardec. Sempre, sempre. Qualquer estudo espírita tem que ter Kardec. Qualquer palestra tem que citar Kardec. Qualquer artigo tem que citar Kardec. Nós não podemos passar em branco, porque senão nós vamos estar falhando. A gente precisa ter essa base segura. E Kardec nos dá essa base segura. Então, faça a leitura. Mas eu já li e tal, agora releia. Às vezes é bom reler também do início ao final, porque, como foi colocado também aqui, várias coisas a gente não pega, né, Fernando? Numa primeira leitura, numa segunda. Então você vai. E outra, leia desde a capa, que são os elementos chamados extratextuais, são os elementos de fora. Então você tem a primeira capa, você tem a quarta capa, que é a última, aí você tem a lombada do livro, né? Você abre, você tem as orelhas, quando o livro tem a orelha, a primeira e a segunda orelha. Quer dizer, faça essa leitura, veja o título, veja o autor, veja a editora, veja a lombada. Normalmente no livro, né, que é tecnicamente adequado, a lombada vem de cima para baixo, né, de tal maneira que você consiga ler assim, descendente. Aí você vira a quarta página, tem geralmente um texto explicativo. Antes de abrir o livro, sinta o livro, pegue o livro, até traga para você, né? A gente que é bibliófilo tem essas manias. E aí, se você gostou, você vai, né, realmente vai querer ler o livro, vai querer adquirir, vai querer pegar emprestado, enfim. Aí você começa a ler, né? A gente que é mais técnico, assim, você lê o livro desde as primeiras páginas dele. Fala assim, eu já vou começar o livro, né? No início lá, eu vou pular a introdução, porque não é importante. Não, você tem que ler antes da introdução, a apresentação, ou um prefácio, se tiver, porque vai contextualizando, você ter a ideia geral da obra, poder até fazer um estudo aprofundado, né? E a obra bem escrita, normalmente ela tem um começo, um meio e fim. E esse começo vem com os elementos chamados pré-textuais, que são geralmente ali vai até o sumário, né? O sumário é o cartão de visita de apresentação da obra, é onde ela é apresentada na sua estrutura, conforme está adequada, conforme está organizada. Então, é o capítulo, né? É o que a gente chama de seções progressivas de um documento. Então, você tem o capítulo 1, aí você tem a seção 1, 2, 3, e por aí vai. Capítulo 2, 2, 2, 3, né? A gente tecnicamente não lê os pontos do meio, né? Então é isso. Aí você vai, tem lá, depois tem todos os elementos textuais da obra, né? E chega aos elementos pós-textuais. E aí vem, são, né? Geralmente você tem anexo, você pode ter índice, você pode ter a chamada bibliografia, as referências, isso tudo para efeito do estudo, é fundamental, não é? E a obra bem feita, ela tem tudo isso. E você vai ver que na conclusão ela vai estar remetendo a elementos lá preliminares e do desenvolvimento, como deve ser uma boa obra. E a gente vê isso de forma assim magistral, como um verdadeiro tratado para o nosso aprendizado em O Livro dos Espíritos. É uma obra completa. Impressionante. Nessa mesma linha, já que você está indo por esse caminho, nós temos uma pergunta de uma pessoa que diz que ela está começando e que tem uma lista enorme, vai na livraria, tem muitas opções de livros que está escrito espíritas, mas, na verdade, alguns não são realmente espíritas, são espiritualistas. Então, ela pergunta quais são os cuidados que nós devemos ter ao selecionar um livro para ler, já que são tantas opções. E aí a gente pensa na fidelidade à doutrina, à segurança, né? E tem aqueles livros que interpretam livros, como você falou no começo, que são guias de livros, é guia do Evangelho, guia do Livro dos Espíritos, mas não é realmente nem o Evangelho, nem o Livro dos Espíritos. Então, cuidado para selecionar. É interessante essa pergunta. Assim, o ideal é que a própria editora, ao trabalhar uma obra, né, quando recebe um original, que a gente chama os originais, são os candidatos a livros. Não é um livro ainda, porque é uma obra que vai ser avaliada, vai ser apreciada para ver se atende a determinados requisitos. Então, por exemplo, toda editora séria, ela vai atender, ela vai receber uma obra, vai ter o conjunto de pareceristas, uma equipe que vai fazer a avaliação.
avaliação do conteúdo para ver se realmente é fidedigno, né, a obra fundamental, a obra espírita, se não está contrariando nenhum princípio, se não está dizendo coisas aventureiras, coisas, orações bombásticas, né, porque a gente está cheio de obra mediúnica por aí que está descobrindo a roda e está causando mais pânico do que alento. Então, veja que a obra de André Luiz é impressionante. Em nenhum momento ela traz pânico, ela traz esclarecimento, consolo, e embora apresentando uma série de revelações, de desdobramentos da doutrina espírita na sua base. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E aí, a editora, ela vai fazer uma seleção pelo conteúdo, pela linguagem, porque tem obra que não tem linguagem adequada, né? Exatamente. Né? Aí a Ivan está dizendo que faz 30 anos que estudo o Livro dos Espíritos e só sei que a cada reinício parece que é um novo livro, bendito Kardec, exatamente. A gente vai amadurecendo com a leitura, né? Vai tendo capacidade de entender cada vez mais profundo, não é? Boa noite a todos vocês. Eu devo aí, ô Davi querido, um abraço, meu amigo e irmão, todos vocês aí da região, do interior de São Paulo, muito bem-vindo, obrigado pela presença. Então, a gente vê essa questão de uma seleção que deveria ter, não é? A Sandra está dizendo, ó, eu estou lendo novamente Paulo, nossa, Paulo Estevam, depois de muito tempo, e parece que estou lendo pela primeira vez, é riquíssimo, é riquíssimo. O Espiritismo precisa ser lido nas entrelinhas. Essas obras fundamentais, esses clássicos, os romances de Emmanuel, como tem Paulo Estevam aí, você começa lá no 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, né, Renúncia, aí Paulo Estevam, coisa linda, você vai encontrar informações valiosíssimas, riquíssimas, inclusive de teor revelatório, que só agora, do final do século XX para cá, estão sendo descobertas. Coisas que Emmanuel disse ali, porque de cidades, inclusive, né, soterradas, que hoje, né, os pesquisadores, arqueólogos estão descobrindo, uma coisa impressionante. Então, a questão de nós estarmos assim centrados é que deveria ter a seleção prévia pela editora, segundo alguns critérios. Infelizmente, nem sempre isso acontece, ou diria até, na maioria das vezes, não. Então, você tem no mercado, ou disponível aí para o acesso, obras ditas espíritas que não necessariamente são espíritas. Por quê? Porque não atendem aos critérios, né, da fidelidade, às vezes elas são até contrárias, trazem revelações que você não tem como dizer se é ou se não é, então você fica na dúvida, aquilo pode causar uma, né, uma confusão, a não ser que tenha um caráter específico de estudo e isso esteja muito bem explicado e fundamentado, aí é evidente, você pode até considerar, mas para isso você tem que ter o quê? Conhecimento. Eu vou ter conhecimento como? Estudando numa segurança, numa base, numa obra que vai me dar, né, obra kardeciana, que vai me dar essa possibilidade de eu saber escolher. Porque como que acontece? Nem sempre as editoras fazem esses critérios de seleção, conforme o conteúdo, linguagem, a forma, né, essas coisas todas, a oportunidade, a utilidade efetiva, acaba caindo aí à disposição do público leitor várias obras que não são verdadeiramente espíritas e são tomadas como. Aí o leitor tem que fazer a seleção. A tendência é essa, infelizmente ou felizmente. Mas para fazer a seleção, tem que ter preparação. Como é que eu posso selecionar algo que eu não conheço? Né? Eu poderia ler com o meu bom senso, mas se eu não tenho conhecimento da doutrina espírita, eu posso até tomar uma informação como se fosse espírita e não necessariamente o é. Por isso que estudar a base é fundamental. Então, eu estou começando a estudar, o ideal mesmo, pega o que é o Espiritismo, de Allan Kardec. É um livro ali bem assim interessante, ao mesmo tempo introdutório, e eles já colocam um tanto quanto de filosofia, de ciência, né, e de conceitos morais, éticos, assim, relevantes, e vai fazer uma abordagem tão didática como educador, né, como pedagogo, como a Fernanda falou, Kardec, ele coloca ali o diálogo com três indivíduos, três personagens. Um é um crítico, outro é um padre, o outro é um cético, né? Então é interessante, porque ele vai fazendo as perguntas e vai vendo as respostas, né? E ele vai construindo isso de uma maneira tão inteligente que é muito bom. Tem um livro interessantíssimo da Sueli Caldas Schubert, que é Entrevistando Allan Kardec. Ela pega os conceitos que Kardec trata sobre vários assuntos e formula as perguntas. É como se estivesse conversando, entrevistando Kardec hoje. E é impressionante a gente ver a atualidade. Então, eu quero conhecer o Espiritismo, tem de Richard Simonetti, conheço o Espiritismo, uma obra que a FEB editou há pouco tempo antes de Richard Simonetti desencarnar, era aquele, o Espiritismo, uma nova era para a humanidade, que a gente, né, fez essa adaptação e ficou Conheço o Espiritismo.
apresenta os princípios fundamentais, é ótimo. Mas ali você pega o que é o Espiritismo, né, você lê, se tiver condições, já lê o Livro dos Espíritos. Porque às vezes eu penso, mas é um livro muito grande, né, nós tem 1019 perguntas, mais de 400 páginas, a gente não se sente muito animado a ler. Ó, vai aos poucos, não tenha pressa, né, mas se você fizer, de fato, um fundamento, né, seguro, você vai ter base para depois fazer até leitura de algo que possa até não ser espírita, mas você vai conseguir identificar. Então, veja, se você precisa selecionar, primeiro, veja pelo autor. Se for uma obra de Kardec, você já vai ter uma segurança. Veja pela editora. É fundamental. Se você tiver um selo, por exemplo, da FEB, você vai ter uma garantia de qualidade. Isso aí não tem a menor dúvida, a gente fala, testa, não estamos trabalhando com isso. Ah, pode ter um conteúdo que você, né, gosta mais do outro, uma forma, tudo bem, mas você não vai ter alguma coisa que vai contrariar algum princípio fundamental. Né? Alguns estudos são mais específicos e tal, mas você não precisa entrar nas especificidades nas primeiras leituras. A gente tem começado o que é fundamental, para depois ir para o específico, mesmo porque o fundamental está ali no assento geral. Né? Depois a gente vai aprofundando. É, a Rose está dizendo ali, abordagem sobre a necessidade de realizar a análise das obras, muito boa. É isso mesmo, a gente precisa analisar. Né? O ideal é que a editora fizesse isso, né, Rose? Mas como as editoras geralmente não fazem, vai caber ao leitor. Então a gente tem que, olha, eu pego, vamos ser, né? O Davi está falando, sem conhecer o Espiritismo, apenas tangenciamos a verdade, sem aprofundar o entendimento. É isso mesmo. A gente vai ficar tangenciando, não sabe ao certo, fica inseguro, aí começa a criar determinadas concepções, querer trazer para o espiritismo o que não é, importar para o movimento espírita o que não é né, da sua, do seu conteúdo, né, da sua ação. E aí a gente vai se perdendo aos poucos. Tanto, olha, gente, a mediunidade, por exemplo, continua sendo o escolho do espiritismo. Kardec colocou isso lá na introdução do Livro dos Médiuns, o livro base para estudar a mediunidade, segundo Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, que ele faz um estudo, né, da codificação, e Seara dos Médiuns estuda um pouco o livro dos médiuns. E ele diz, o livro dos médiuns é o livro base. Se a gente quiser estudar a mediunidade, a orientação está em o livro dos médiuns. Não vão ficar inventando coisas, não. Vai na base, no fundamento. Se tiver essa segurança, não vai fazer um monte de coisa que até hoje se faz. Sabe, coisas verdadeiramente absurdas quanto à questão da mediunidade. Por isso que André Luiz traz vários livros sobre mediunidade também, na psicografia de Chico e de Valdo, né? Mecanismo da mediunidade, estudando a mediunidade, desobsessão. Desobsessão tem até o Estudando a Desobsessão, que Valdeir aí escreveu há pouco tempo, realizou o estudo, e a gente publicou a FEB em parceria com a FEDEF, a Federação Espírita do Distrito Federal, porque é uma obra tão importante, ilustradas, ilustrações lá daquela época, é tão interessante porque o pessoal, a época, não é o pessoal, imagina aqui, né, olha que está dizendo, né, você pode falar sobre o livro Nosso Lar e sua importância, porque é tão vendido e lido, falo, daqui a pouquinho, já falo sim. Então veja, ali, o livro Desobsessão, ele foi ilustrado. À época, o doutor Vantuil de Freitas, que era o presidente da FEB, ele disse, nossa, mas fazer o livro ilustrado ele fica muito caro, custa mais caro por causa da ilustração e tudo. Ele falou, não, vamos tirar as ilustrações. Ele foi consultar o autor espiritual. Ele falou, eu preferia que não edite o livro, então, porque as ilustrações são fundamentais. Ali no caso, para poder entender tamanha dificuldade que a gente tem ainda nessa questão da mediunidade. Já esclareceu muito, né? Nós, mais de século e meio e tudo, né? Hoje a gente tem uma visão, mas mesmo assim você vê muita confusão, falta de estudo. O estudo é que vai estar a base. Agora, o nosso lar, né? Nosso lar é uma coisa impressionante. Foi feita uma pesquisa no século XX, no finalzinho do século XX, e foi dentre os livros, né? Os 10, digamos assim, principais ou os 10 melhores livros espíritas do século XX. Dentre esses aí, século XX, então não pegou a codificação que é do século XIX, né? As obras de Kardec. Então, dentre esses 10 livros, 7 ou 8 eram da Federação Espírita Brasileira. Só para dizer aí, para a pesquisa já apontando, né, um cunho com selo de qualidade e segurança. E dentre eles, sem dúvida alguma, estava lá o Paulo Estevam, Memórias do Suicida, né? E o Nosso Lar foi colocado como o primeiro de todos eles. Pela importância, pela revelação que traz, pela seriedade, pelo descortinar. Então, o Nosso Lar, ele é um livro, assim, ele tem um magnetismo, ele tem uma
né, uma atração, ele causa em nós assim uma coisa tão interessante que a gente se sente atraído mesmo, é conduzido a conhecer, a ler, a ficar curioso, porque ele foi psicografado por Chico, publicado pela FEB em 1944. A primeira edição do Nosso Lar é de 1944. E veja, ele surge ali em plena Segunda Guerra Mundial. Vai acabar em 45 a Segunda Guerra Mundial. E aí começa a descortinar o mundo espiritual, que ele já estava nas suas bases, na codificação kardeciana, várias obras de Kardec, notadamente O Céu e o Inferno, inclusive com evocações, com conversa com os espíritos em diversos níveis, espíritos felizes, espíritos sofredores, né, espíritos que atravessam provações difíceis, espíritos endurecidos, espíritos suicidas, enfim, muito interessante, fazendo perguntas ali e conversando, né, na evocação. Mas André Luiz, havia outras obras do início do século XX também, aquele a Vida Além do Véu, do reverendo Darling Owen, é uma obra que fala, né, da espiritualidade, tudo. A gente tinha lá anteriormente, até antes do próprio espiritismo, né, ser revelado, algumas obras, né, que já apresentavam alguns fenômenos nesse sentido, com Swedenborg, tudo, né? Mas André Luiz, ele nos traz de uma forma que materializa, objetiva, simplifica, coloca assim como se fosse do nosso lado. Olha, o mundo espiritual não é uma coisa do outro mundo, embora seja espiritual. Ele está tão próximo de nós, ele está assim permeando, né? E a gente vai sentindo isso pela narrativa que André Luiz faz. Geralmente nessa coleção A Vida no Mundo Espiritual, com as obras romanceadas, nos traz de uma forma agradável para a leitura e rica de ensinamentos nas entrelinhas, precisa ser lido nas entrelinhas. A gente lê o parágrafo, você vai ter um ensinamento naquele parágrafo. Uma expressão, uma palavra que é utilizada tem o seu sentido, o seu significado. Eu não posso passar batido, não. Tem que ler com calma, né? Assim como a gente lê André Luiz, tem que ler também Joana de Ângeles, né? A gente às vezes vai querer ler apressadamente Joana de Ângeles, não vai dar certo. Você tem que estar ali pensando em tudo. Então, o Nosso Lar, ele é tão importante, marcou, sabe, assim, um momento, Fernanda. E aí você tem, né, o livro que virou, né, inspirou filmes, virou filme, ele inspirou peça teatral, inspirou várias outras obras, né, que a gente hoje tem Nosso Lar, por exemplo, para crianças, né, você tem o Nosso Lar em Versos, que é para jovens, e é uma coisa assim impressionante, né? Música que foram ali, aquelas orações que tem Kardec, que André Luiz coloca, né, no livro, é muito bonito. Então, é um livro que marcou, de fato, por tocar profundamente a nossa experiência no plano espiritual. E a André Luiz, como se fosse, né, o médico da espiritualidade, mas como se fosse um repórter trazendo para nós. E a gente vai vendo como os conceitos são fáceis de entender, porque estão ali objetivos, estão materializados, estão próximos de nós. Então, Nosso Lar é realmente um clássico, a obra que a gente poderia dizer a mais importante do século XX, nesse seu contributo, não é? De facilitar o nosso entendimento acerca da vida no mundo espiritual e a sua relação com o mundo material. Eu acho que o leitor ele se identifica com o personagem, porque ele no começo fala o quanto que ele não sabia das coisas, quanto tempo ele perdeu, quantas oportunidades ele perdeu de fazer as coisas. Então, o leitor se vê ali, puxa, o que eu estou fazendo da minha vida? Então, existe uma conexão muito forte, por isso que ele é um livro tão escolhido para quem está começando, né? Tão importante. Verdade. Sem E ele falar, começa. Pode falar. mencionar que o Chico Xavier tem toda essa coleção fantástica, é uma pessoa que a gente não consegue avaliar ainda o trabalho dele, tamanha importância. Nossa Senhora, realmente, Chico é alguém e não pode ser esquecido, né, Fernanda? Não pode. Nós temos o compromisso, a obrigação, por isso a Federação Espírita Brasileira, ela se ocupa em fazer a divulgação do trabalho de Chico, não é? É um trabalho assim que vai levar centenas de anos ainda para a gente poder compreender na sua totalidade. É muito rico, é muita informação, tem muita coisa assim válida, não é? É verdade, Vanilda, toda a série André Luiz, né, é maravilhosa. A série André Luiz, as obras de Emmanuel, né, as obras de Irmão X, Humberto de Campos, uma riqueza, uma variedade na psicografia do Chico, em toda a simplicidade que ele tem, não é?
Por isso que outro livro ótimo nessa linha para percebermos o que realmente importa é o Voltei. Exato, muito bem lembrado, do irmão Jacó. Vale a pena a leitura de cada página. Isso mesmo, Voltei é uma obra riquíssima. E veja, ele foi... É interessante, eu aprendi isso com o Mano Carlos Campetti, então dou crédito, né, porque foi ele mesmo. Eu nunca esqueci, ele falou isso numa palestra, ele disse, Voltei é o primeiro livro espírita escrito por um espírito espírita destinado aos espíritas, entenderam? É o primeiro livro espírita escrito por um espírito espírita destinado aos espíritas. É claro que não é só o espírita que deve ler o Voltei, mas ele é destinado. Ele tem, assim, uma especificação. Por quê? Porque o irmão Jacó, que é um pseudônimo, foi Frederico Figner. Ele esteve vice-presidente da Federação Espírita Brasileira e passou por uma experiência que falou assim, combinou, falou, não, depois que eu desencarnar, eu vou comprovar que tudo isso que o Espiritismo diz é verdade. Eu vou ser o testemunho vivo para trazer aqui pela mediunidade e tudo, né? Só que não foi tão simples assim, que quando ele desencarnou, né, ele já era espírita, era trabalhador, era esclarecedor, era uma pessoa lá que praticava o bem e tudo, mas ele chega lá e ele encontra uma série de dificuldades. Então o livro aproxima muito as questões assim de que nós precisamos vivenciar a mensagem, ter devotamento, dedicação, doação e desprendimento, abnegação, renúncia, porque é um processo mesmo que não é tão simples. E aí a gente vai vendo vários outros livros que vão nessa mesma temática, inclusive psicografado por Divaldo, falando da situação dos espíritas depois da desencarnação, que não é tão simples. Já, se eu sou espírita, eu vou pro nosso lar. Você vai, nosso lar está localizado no umbral, né? Você vai para o umbral. Então, não, todos nós vamos para o umbral, passar pelo umbral. E não fiquemos lá, né? Porque o umbral é uma travessia, como a gente atravessa uma porta, não é? Que a gente não fique lá se nós não, né, não merecemos, enfim, ou merecemos não ficar. Não é? Exatamente, Davi, o livro desfaz ilusões. A gente pensa às vezes que é uma coisa sobrenatural, que é uma coisa maravilhosa. Não, ali Voltei e outra. Ele vai materializando também, como o André Luiz faz, de uma linguagem tão bonita e trazendo tantos ensinamentos, numa escrita didática maravilhosa. O livro, salvo meu elogio, são 20 capítulos, em cada capítulo tem 5 itens didaticamente estruturados. É uma maravilha. Para a gente ler, são itens curtos, gostosos, assim, numa escrita fácil, tanto do irmão Jacó, o Frederico Figo, quanto do médium, né? Porque você associa uma coisa a outra e fica tudo muito bem, né? Porque sabe que a redação, quando mediúnica, ela tem evidentemente a característica do espírito e a característica do médium, né? E aí você vê como Chico Xavier, um literato impressionante, embora não tenha estudado na presente existência, ou só até a quarta série. Mas com certeza, alguns dizem que ele teria sido Flávia lá na época, né? Seria a filha do senador Públio Lentulus, e desde aquela época já vinha sendo treinada, né? Assim, com uma cultura impressionante, que não era tão comum às mulheres, e o pai a preparou, né? Que fosse o mentor Emmanuel, enfim, né? Isso é o que estaria lá numa das revelações. Mas, em suma, de qualquer forma, tem uma preparação muito grande. E o livro é significativo, merece ser lido mesmo. Voltei. E ele nasceu no Brasil, né, Chico Xavier? Coisa Brasil. Kardec francês, o Chico brasileiro, maravilha. Que coisa boa. Nós temos duas últimas perguntas. A penúltima é sobre livros que nos trazem tanta paz, tanta luz, que são os livros sobre as parábolas, sobre a passagem de Jesus. Você tem alguns para nos indicar? Porque esses livros, eles são maravilhosos. Então, eu tenho certeza que as pessoas aqui estão curiosas. Fernandinha está inspirada nas perguntas, né? Ela vai trazendo, assim, alguns livros que, nossa, olha, é a questão da... Por exemplo, vamos citar alguns. Começa com Boa Nova. Boa Nova de Humberto de Campos, né? Chico Xavier. Ali a gente vai ter, são 30 capítulos, e os capítulos todos vão, assim, nos aproximando dos personagens do Evangelho, dos apóstolos, discípulos, aqueles que tiveram certa convivência com Jesus. E o que é muito bonito é que vem trazendo esses indivíduos como pessoas humanas, e como seres humanos, pessoas comuns, normais, que têm as suas dificuldades, mas que também têm as suas potencialidades. E a gente vê vários exemplos ali. Você vai querer encontrar, por exemplo, a perseverança, ou às vezes a teimosia, você vai querer encontrar, às vezes, o desânimo ou o otimismo, você vai ter exemplos ali, né?
Eu só vou dizer do 30º capítulo, que é sobre Maria, a mãe de Jesus. E a mãezinha simbolicamente de todos nós, né? Ali lindo. No momento que ela já estava para desencarnar, ela recebe a visita do seu filho, Jesus. E ela pede: meu filho, antes eu queria visitar aqueles que estão morrendo em seu nome, em nome da sua mensagem, da boa nova. E ela então vai se desprendendo espiritualmente e vai percorrendo a ambiência daqueles que estavam colocando-se à disposição como um sacrifício. Muitos seriam devorados nos espetáculos dantescos dos circos romanos. E ali ela vê o sofrimento, a dor daqueles que, em testemunho à mensagem, estavam entregando seus corpos e salvando as suas almas. E ela diz assim: cante, minha filha, cante, minha filha, que a dor vai passar. E aí então diz que houve-se um canto maravilhoso, eles entoando o canto, e muitos deles ali naquele momento, como Emmanuel narra nesta série maravilhosa de romances históricos, e muitos deles, como aconteceu com Joana de Cusa, ali naquele círculo romano, embora com o filho pedindo para abjura, né? Quer dizer, renuncie, acaba afastando aquela crença, nada disso, ela segura, sustenta. Muitos deles, ao serem devorados pelas feras famintas, ou quando os corpos deitados em óleos eram ateados em fogo, já não sentiam mais, porque já estavam em espírito sendo recebidos pelo Cristo, pelo amor do Cristo. Então, é muito bonito. Aí, Boa Nova. Nós temos um livro chamado Da Manjedoura a Emaús, que é maravilhoso, do Wesley Caldeira, um livro que vai nos trazer assim detalhes sobre como eram as coisas naquela época, e ele vai fazendo as pesquisas, citando as fontes, é um livro de estudo, merece ser lido, e a gente aprende ali uma coisa muito curiosa, porque tudo que é feito tem o seu custo, evidentemente. Aí sabe quem financiavam as divulgações iniciais do Evangelho? Quem é que bancava, quem é que pagava a conta? As mulheres. Maria Madalena era uma delas. Ela tinha recursos, não é? Tão interessante. Aí a gente vai vendo, Joana de Cusa também colaborava, né? Uma coisa impressionante. E o Wesley Caldeira vai nos explicando essas questões todas. Por exemplo, a profissão de carpinteiro, né? Jesus aprendeu a profissão com o pai, como reza lá, e por que que era tão importante? Os carpinteiros, inclusive, opinavam nos momentos de julgamento, Fernanda, quando tinha uma questão ou outra, eram como se fossem juízes. Por quê? Porque eles tinham a precisão. A profissão lhes dava a precisão. Eles faziam as coisas assim, né, milimetricamente, tudo calculado. Então, era um juízo de valor que pudesse ser exato. Então, são curiosidades que a gente vai, assim, compilando nessa obra. Nós temos também o livro que é Jesus de Nazaré, do Kremer, que é uma obra que traz as parábolas, o sentido, né, o porquê das parábolas e faz as explicações. É Parábolas. Oi? Guilherme Kremer, Guilherme, Isso, o Guilherme Kremer, que é o filho do Rui Kremer, né? Exatamente. É um livro que vale a pena, Jesus de Nazaré, a FEB editou, né? A gente tem também a obra, né, que é Parábolas Evangélicas, de Rodolfo Caligares, né? Tem a obra de Caibar Schutel sobre as parábolas também, não é? Que é maravilhoso para a gente poder estudar, né? Tem a obra Elucidações Evangélicas, que é do Luiz Saião, que vai explicando, né, a versículo a versículo ali, as passagens do Evangelho. Nós temos Primícias do Reino, não é, de maravilhosos de Amélia, né, Amélia Rodrigues, a educadora, e ali tem uma passagem linda do jovem rico, como tantas outras, porque é tão impressionante a revelação espiritual, né, Fernanda e amigos que estão nos acompanhando, que não se limita ao texto evangélico, porque ali foi só um resumo, uma passagem. Você vai descobrir coisas que o antecedente ou o que aconteceu depois. No jovem rico, a gente tem a história dele. E o que acontece depois? Jesus faz o convite para ele, convite de convocação naquele momento. Ele diz: espera, Senhor, que eu só vou resolver uma coisa. E o Senhor estava fazendo o convite para aquele momento, não podia esperar.
Não é porque o Senhor não pudesse esperar no seu tempo, a questão era o tempo do jovem, a sua maturidade espiritual, a renúncia ao que maior era o seu apego, que era a competitividade, porque ele era aquele que fazia parte daqueles campeonatos de bigas e tudo mais, né? E aí ele participava, ele queria todo o apego, a vitória e tudo mais. Aí acontece algo impressionante que eu não vou dar o spoiler, eu tenho que ler o livro, o capítulo, para poder identificar. Então, uma riqueza, nós temos, por exemplo, o livro Consolador, que vai trazer explicações com perguntas e respostas de uma parte também evangélica, muito rica, trazendo a parte da religião, né, o entendimento do ensino moral do Cristo. E, evidentemente, o livro base de tudo isso é o Evangelho segundo o Espiritismo, né, Fernanda? Não pode deixar de citar que esse é a base, é o livro de Kardec, que vai trazer os ensinos morais e as suas explicações. Então, há realmente uma variedade. Se nós pegarmos, por exemplo, o livro Biblioteca Espírita, ele tem lá a classificação e vai trazer os títulos dos livros da FEB, não é? Aí você vai ter vários livros ali, segundo, inclusive, o aspecto filosófico, o aspecto religioso, o aspecto científico, livros de biografias, né? Então, tem uma riqueza, assim, monumental para a gente poder realmente estudar, aprender, não é? Eu citei apenas alguns, aí tem uma afinidade de livros que a gente pode estar, né, pegando, estudando, comparativamente, você tem Depois da Morte, você tem Espiritismo e Cristianismo, né, do Leon Denis, vai poder trazer essa, né, tem do Embaçaí um livro que é Religião, que a gente futuramente vai reeditar também, então tem assim uma diversidade de títulos que vale a pena a gente conhecer. A coleção da Amélia Rodrigues, né, que é a psicografia do Divaldo, ela tem um particular, assim, que as passagens, ele descreve as passagens, mas também chega no sentimento de Jesus. Então, são livros, assim, maravilhosos, profundos, porque, como você mencionou a passagem do rapaz, descreve o sentimento de Jesus pelo rapaz não ter aceito o convite. É. Outras passagens também dele com os apóstolos. Então, são livros que vão além. Essa coleçãozinha eu adoro, eu leio e releio, e descrevem o sentimento de Jesus. São livros lindos. Muito bom. A gente tem, né, assim, Fernanda, para dizer, a coleção Fonte Viva, que vai explicando, né, os versículos, com mensagens, né, qual livro eu vou ler em primeiro lugar? É muito bom quando a gente está começando, que a pergunta foi feita, ele é um livro de mensagem, né? Então você pega essa coleção Fonte Viva, você tem lá, né, começa com qual é o primeiro livro mesmo? Ele começa com Caminho, Verdade e Vida, né? Caminho, Verdade e Vida, aí você tem ali o Pão Nosso, né? Tem Vinha de Luz, tem Fonte Viva, tem o Ceifa de Luz, né? Tem o outro que não é da FEB, a FEB edita o e-book, mas é da Comunhão Espírita de Uberaba, que é o livro Palavras de Vida Eterna, que está nessa mesma linha de explicação dos versículos, é muito rico. E tem o Evangelho por Emmanuel, né, que ali você tem a explicação de todos os versículos também do Evangelho, tudo que Emmanuel comentou, você compilado em mais de 100 fontes, a gente está nestas 7 obras, né, que compõem a coleção, que é o Evangelho por Emmanuel. Aí a explicação segundo Mateus, Marcos, Lucas, João, aí você tem depois Atos dos Apóstolos, né, as cartas de Paulo, depois as cartas universais e o Apocalipse. São 7 volumes que merecem realmente ser estudados, lidos, meditados, porque dali a gente tira muita coisa. Até para a preparação de um artigo, de um estudo, de uma palestra, facilita muito. Eu quero explicação sobre o versículo tal, né, capítulo tal, versículo tal. Você vai pegar lá, se tem várias mensagens. Há, por exemplo, um versículo que Emmanuel comenta, Fernando, mais de 20 vezes, sem se repetir. É uma coisa assim, impressionante. É como o Joana de Ângeles falando, né, do Garimpo de Amor, por exemplo, ela coloca, acho que são 30 capítulos, e ela falando do amor, Garimpo de Amor. Cada capítulo fala sobre o amor, todo sobre o amor. E ela nunca se repete, porque é um assunto inesgotável. É impressionante. Ou É por seja, isso que na pandemia, a gente tem mais tempo. Olha a coleção de a obra espírita, como que a gente pode, nesse tempo que a gente está mais em casa, ocupar o nosso tempo de uma maneira produtiva, significativa, estudando, botando em dia a nossa leitura, né? E sem agora, dúvida.
em todos que você listou. Então, coisa linda, Geraldo. E para fechar essa live, como suas últimas palavras, porque já são 1h15, já não quero descansar, que aí no Brasil já é bem tarde, mas como as suas últimas palavras, que mensagem você deixa para nós, os trabalhadores do movimento espírita aqui no exterior, né? Pessoas, como eu falei, da Austrália, do Havaí, dos Estados Unidos, e pessoas que vão ver esse vídeo amanhã, que estão em Lisboa, que estão em Madrid, e do Brasil todo. Como também os frequentadores da nossa comunidade aqui, que buscam a luz do consolo, da doutrina espírita, mas num ambiente tão diferente do Brasil, onde cada esquina tem um grupo, que tem toda essa aceitação bem diferente aqui do exterior. Qual é a sua mensagem para nós? A mensagem de esperança, do verbo esperançar, da gente agir para conquistar. A boa nova, que é o Evangelho de Jesus, é o roteiro das nossas vidas. Nele a gente pode encontrar segurança para a nossa caminhada. Mas se a gente tiver dúvida, o Espiritismo surge como uma luz a iluminar o nosso caminho para que essa caminhada seja efetivamente segura. Então o Evangelho e o Espiritismo é uma combinação perfeita, porque nos trazem exatamente o que é essencial para a conquista da paz, a plenitude, a felicidade. E onde estivermos, aonde formos, onde estivermos, seja em qualquer lugar do mundo, eles que estão nos ouvindo, nos acompanhando, nos assistindo, pode ter a certeza de que quando a gente lembra-se daquele que é o nosso divino amigo, querido irmão, e abrimos o nosso coração para permitir a sua visita, que seja sempre bem-vinda, nós vamos nos sentir seguros, nós vamos nos sentir acalentados, nós vamos nos sentir protegidos, porque Jesus, como irmão maior, sempre está disposto a nos consolar, a nos acolher. E agora, nesses momentos cruciais, decisivos da humanidade, ele também espera que nós possamos doar a nossa cota de colaboração, fazer a nossa parte, sem exigir além do que a gente pode dar, o suficiente, o necessário, para que a gente também possa se sentir efetivamente feliz diante do que nós estamos fazendo, como instrumentos de Deus na Terra, levando na relação fraternal e solidária com o nosso próximo o melhor sentimento, a melhor palavra, a mais expressiva vibração e a ação concreta no bem, para que o reino de Deus seja implantado na terra, a iniciar-se no coração de cada um de nós. Então, esperança. Prossigam, acreditando, confiando e agindo. Tudo vai dar certo. Jesus sempre conosco, nos protegendo, nos assistindo. Muito obrigado pela atenção. Obrigada a você por esse aprendizado, que nós todos possamos ter assimilado com os nossos corações e mentes abertos e receptivos todo esse ensinamento, para que possamos colocar em prática essas lições nas nossas vidas, para que possamos não só nos melhorarmos, mas contribuirmos com aqueles com quem convivemos, com o mundo e servindo a Jesus, que é o nosso propósito aqui. Quando a gente entende isso, a nossa vida tem outro significado. É uma alegria, é a alegria de viver, queimando dentro de nós pelo serviço, por nós sermos sementes de amor. E nós fomos semeados aqui, né? No caso no Texas, estamos brotando, tentando brotar esse amor aqui. Então, nós agradecemos demais você estar conosco, trazer a sua mensagem. E aí, para encerrar, nós vamos pedir para você nos conduzir nosso pensamento e nosso sentimento numa prece de encerramento. Você podia fazer isso? Posso fazer, sim. Sempre é uma oportunidade bendita, né, a oração, porque é o momento em que a gente se aproxima de Deus, nosso Pai. Quando temos uma conversa
com esse nosso Pai amoroso e nos sentimos abrigados, protegidos, acolhidos, seguros em seu regaço, e que possamos sentir na presença de Jesus, o nosso querido irmão também, esse conforto, esse alento, para que as nossas forças sejam revigoradas e possamos dizer do fundo do coração: encontrei-te um dia e pediste para eu cantar. Minha voz se perdia na sinfonia da terra em festa e eu não podia cantar. Chamaste-me amigo e a voz da tua melodia deu melodia à minha voz para que eu te chamasse irmão. Ó amigo e irmão Jesus, gratidão, Senhor, pelas benesses do vosso Evangelho. Gratidão, Allan Kardec, pelas luzes do Espiritismo. Gratidão, amigos espirituais, pela presença amorosa, pela orientação segura. Gratidão a todos que nos acompanham como entes queridos na presente encarnação, que estão do nosso lado. Gratidão, amigos que estão distantes fisicamente, mas que moram dentro do nosso coração, pelos laços do verdadeiro amor que constituem a família espiritual. Muita paz, muita luz. Oi, Geraldo, muito obrigada. Falo por muitos, por todos que te assistiram hoje, aonde estiverem, pelos que ainda vão te assistir, porque isso fica gravado e a gente nem sabe quantos. E nós, então, continuamos conectados pelo amor, né, no trabalho para Jesus. Todos nós somos irmãos, aonde estivermos. Muito obrigada, que o seu caminho seja sempre iluminado. Eu vejo que você tem um trabalho tão importante, tão lindo. Todos nós aqui estamos mandando o nosso abraço para você. Muito obrigada, que você seja sempre protegido, guiado e iluminado aonde você for na sua jornada. E a você, Obrigado. obrigada, um grande beijo para você e a você que nos acompanhou até agora, onde você estiver, que você também se sinta abraçado, bem como o seu lar e a sua família. Somos todos irmãos, estamos todos unidos nessa jornada. Um beijo, boa noite a todos. Muito obrigada.